E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, quem fala é Vitor Pessoa. Como prometido, trazer um vídeo aqui para vocês nessa paisagem aqui do Parque de Exposições de Itapipoca. E a gente vai fazer hoje uma pequena resenha do livro Grande Sertão de Veredas. E hoje eu vou pedir licença para vocês, porque essa é uma obra tão completa e tão vasta que eu queria passar um pouquinho da experiência que eu tive quando eu li o livro, que é de ter a sensação de ter alguém contando a história para mim. Então eu vou mudar um pouquinho assim a forma de falar para ficar mais parecido com o meu entender do bom livro, né? E vou contar aqui para vocês, né, a história do Grande Sertão Veredas, e essa vai ser a parte 1, tá certo? Eu queria pedir também para vocês já no lado esquerdo aqui do vídeo se inscrever, certo? Caso você tenha gostado do tema, e se gostar aí também do vídeo, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, tá? Quem gosta de literatura, que vai ajudar bastante e vai ajudar também a propagar aí essa cultura da literatura clássica, certo? A história hoje que eu tenho para contar de vocês é de um sertão vasto, sertão claro. Só que um sertão que não vê nem bem nem mal. Vai contar a história de vários homens. Mas esse homem hoje tem nome de Riobaldo. Riobaldo é esse que acaba da peste para nós aqui, como a gente fala. Mas que tem uma história de virar qualquer cabeça de qualquer homem aí que você possa encontrar. Guimarães Rosa não poupou nessa história falar do bem e do mal. Bem do mal que não existe no sertão. Bem do mal que Riobaldo constantemente procura nesse mato, nesse vasto sertão, que é o sertão de Veredas. Que não é um sertão como a gente bem conhece, mas foi um sertão criado. Aqui, tanto o sol e a lua têm seu misticismo, têm seu significado. Seu significado que não necessariamente é aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente sente. Isso é muito importante quando se fala desse sertão. Riobaldo, desde menino, criado por Zeca Ribeiro, aquele que apadrinhou Riobaldo. Muitos até dizem que é pai verdadeiro de Riobaldo, mas essa história aí são para poucos. Poucos conhecem, poucos comentam. Riobaldo, criado desde pequeno para ser menino instruído, para ser menino conhecido, mas que quando começou a crescer, começou a se desvencilhar das boas práticas, das boas coisas, e aí acabou virando jagunço. Esse, desde pequeno, foi criado também para atirar bem com um homem, um alemão chamado Wulps, que esse era bom atirador, acertava até mosca no ar. Riobaldo, uma vez atirando, o Wulps falou para ele: Riobaldo, tu atira com a alma e com o coração. Riobaldo era atirador bom desde pequeno, e esse sim é que se fez com o nome depois crescido de jagunço. E Riobaldo ficou um homem tão bem estudado que quando foi crescer, seu padrinho Zeca Ribeiro levou ele para ser professor de outro homem que era muito perigoso, mas era homem de respeito, Zé Bebelo. Zé Bebelo era já jagunço, chefe de alguns, mas queria ser político, pois acreditava que a jagunçade não devia ser só para aqueles homens que para assaltar, para matar, para fazer desgraça, mas a jagunçade também ajudava os outros, ajudava quem precisava. Mas não era por isso que ele ia virar homem assassino, homem jagunço. Ele queria ser mesmo, era político. E para ser político, precisa de instrução. E assim Riobaldo, mesmo jovem, mesmo ali com sua idade, foi ser professor de Zé Bebelo. Zé Bebelo, homem muito inteligente, diga-se de passagem. O que Riobaldo ensinava, Zé Bebelo tirava de letra. Era um homem muito à frente de cabeça. Em pouco tempo dominou tudo aquilo que conheceu e dava era aula para Riobaldo se ele quisesse. Mas não imagine que é por causa disso que ele ia fazer pouco de Riobaldo, não. Ele pegou, foi toda a instrução que ele criou para no futuro Riobaldo ser seu braço direito na política. E assim foi que Riobaldo começou na jagunçagem, na confiança, no olho bom de Zé Bebelo. Mas para ser jagunço instruído, para ser jagunço criado mesmo no meio da terra, precisava da chefia de outro homem bastante
confiança de Zé Bebelo, que era Medeiro Vaz. Bem, Riobaldo fala muito sobre seu atual conhecer desse sertão, mas guardou uma história muito bonita que guardou no seu coração com muito carinho, do menino, uma vez que conheceu a travessia do Rio São Francisco. Mesmo pequeno e instruído, Riobaldo não sabia nadar e precisava atravessar um rio, porque do outro lado, seu padrinho Zeca Ribeiro estava esperando. E aí foi nesse rio, caminhando, que encontrou um menino que ele admirou muito, os olhos, o jeito de falar e principalmente o jeito de se portar. E aí, conversando com o menino, pegou balsa, o balseiro junto com o menino e Riobaldo, já percebia que ali crescia algum tipo de amizade, porque apesar de não ter muita coragem, Riobaldo ia ali no bote com esse menino e perguntando se o menino não tinha medo. Ele dizia: medo até tenho, mas é o jeito de atravessar em barca, então do que adianta o medo. Riobaldo já ficou impressionado com esse temperamento do menino. E uma coisa que Riobaldo, quando ia crescendo, foi tomando ciência, que a vida é difícil. A vida no sertão em especial era muito difícil, até porque ali no sertão pouco você vai entender sobre o bem e o mal. Esse sertão que chega até a ser metafísico, pouco realístico, mas a mente do homem, quando trabalha e desvencilha ali tudo que é bom e tudo que é mal, você não vai conseguir encontrar nem Deus, muito menos o diabo. E aí eles atravessando, conversando, começando a virar amigo. O menino oferece pedaço de queijo rapadura para Riobaldo comer, e eles ali falando muito sobre a vida, mesmo pequeno, mesmo ali com seus 13, 14 anos, já conhecia muita coisa. E quando atravessaram essa passagem do rio, Riobaldo encontrava ali ao longe seu padrinho, Zeca Ribeiro, e o menino começava a rir, né, de Riobaldo, vendo que ele já estava mais aliviado. Já chegou outro homem perto do menino, e o homem entendeu que ali também crescia uma grande amizade. E aí o menino falou que o nome era Reinaldo. E esse Reinaldo, esse nome, ficou marcado na mente de Riobaldo depois de muito tempo. E aí você imagine que pouco tempo depois, o sertão do jeito que é, Zé Medeiro e Riobaldo se meteram em briga grande. Briga essa que acabou levando a vida de Zé Medeiro, de Vaz de Medeiro. De Medeiro Vaz, me corrigindo. E aí você imagine aí que ficou a jagunçada sem ter quem chefiasse. E aí passaram a vontade, né? Passaram o comando para Riobaldo, mas Riobaldo não quis. Então quem teve que chefiar nesse momento era o conhecido Zé Bebelo. Para tomar conta do sertão, para tomar conta de certas áreas que ele tinha, era necessário que ele se dividisse, patrulhasse algumas áreas. E aí que Riobaldo, lembrando do seu passado, pensando sobre o que tinha acontecido, sobre os mandos de chefia, sempre refletia que o sertão era muito difícil e que viver era mais difícil ainda. E ali descansando na casa de uma mulher formosa que ele encontrou por esse caminho, acordou um belo dia cercado de jagunços. E aí imagina quem aí estava no meio desse jagunçado todo. Sim, era ele mesmo, o menino. E aí eles eram jagunços de outro cabo da peste muito valente, chefe de jagunçado, chamado Zé Medeiro. Zeca Ramiro, perdão. E esse Zeca Ramiro era um jagunço conhecido não pela política, mas por acreditar mesmo no que estava fazendo era bom, porque ajudava o povo. E ali eles botaram a opção: Riobaldo, se tu quer continuar vivo, tem que escolher entre continuar com a gente ou tomar o teu caminho ou se enfrentar. Imagine aí a questão que Riobaldo teve que passar nessa época. E aí, meio na dúvida, querendo e não querendo trair aquele menino, Reinaldo, que agora sorria, sabendo muito bem que era Riobaldo.
estendeu o braço para Riobaldo e ele disse: Riobaldo, não tem medo não. Sei o que tu tá passando, é medo grande, mas em mim pode confiar, pois se tu permitir, serei teu amigo pro resto da vida. E aí, estendendo a mão, falou: quando nós estivermos sozinhos e a gente começar a conversar, não me chame de Reinaldo, pois de Adorim é meu nome. E aquele nome ficou marcado. Imagine você, de Adorim, parece nome de anjo. E esse mesmo ficou amigo de Riobaldo pro resto da vida, amizade prometida. Mas eu não falo aqui de amizade daquelas de bem querer ou bem conversar, ou de assunto comum. Essa amizade entre Riobaldo e de Adorim era amizade dada. E como já seu Guimarães falava, amizade dada se chama amor. Vou encerrar aqui essa parte com uma parte aqui do livro que muito acho bonita, que é aquela parte em que, no meio da floresta, olhando para de Adorim, Riobaldo vem e fala: o nome de Adorim que eu tinha falado permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente, é todo lambente. De Adorim, meu amor. Como era que eu podia dizer aquilo? Explica ao Senhor, como se dread fosse, para eu não ter vergonha maior. O pensamento dele que em mim escorreu figurava diferente. Um de Adorim assim, meu singular por fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todas as outras pessoas, como quando a chuva entre onde os campos. Um de Adorim só pra mim. Tudo entre seus mistérios eu não sabia, mas com a minha mente eu abraçava com meu corpo aquele de Adorim, que não era de verdade, não era? A ver que a gente não pode explicar essas coisas. Eu devia de ter principiado a pensar nele do jeito que de certo cobra pensa. Quanto mais olha para um passarinho pegar, mas dentro de mim uma serpente, aquilo me transformava, me fazia crescer do mundo que doía e prazia. Aquela hora eu pudesse morrer, não me importava. Você imagine aí Riobaldo, homem que nem era, valente que nem a peste, começava a sentir amor por outro homem, que esse homem ele mal conhecia, lembrava da infância, tinha um carinho imenso, mas que ali ficava mistério. E não pense que de Adorim era mole não. De Adorim brigava que nem a peste. Se homem se encontrasse com o de Adorim, preferia ele se encontrar com um cão do que se encontrar com o de Adorim, tanto que brigava, principalmente de faca. Vou encerrar aqui com vocês a parte 1 do meu vídeo, para na próxima falar mais das brigas que tinha nesse sertão e para falar também da parte mais temida desse livro, que são as veredas mortas. Encerro aqui a minha narração agradecendo aquele que me escuta e partindo para o próximo vídeo da parte 2 desse grande sertão de veredas.